parlamentares analisaram em sessão extraordinária nesta terça-feira proposta do governo sobre o plano de cargos e salários do setor da saúde. No texto está previsto que a lei entrará em vigor após a publicação, mas destaca que os reajustes só terão efeito após o fim do regime de recuperação fiscal. O plano assinado entre o governo do estado e a União proíbe a concessão de reajustes e a criação de novas despesas continuadas. O regime de recuperação pode ser prorrogado até 2023. Após o fim do plano, as remunerações serão reajustadas ao longo de 4 anos. O impacto será de R$ 92 milhões na folha de pagamento, com ativos e inativos. O texto traz ainda regras para a promoção de carreiras, com a criação de 4 novas subdivisões dentro das classes que existem hoje. Também está prevista a concessão de gratificação de desempenho de atividade após a avaliação do servidor. Antes da sessão, os deputados se reuniram na presidência da Alerj para discutir alterações na proposta enviada pelo governador. O plano não foi aquele plano que nós queríamos, tudo bonito. Mas hoje na vida, a gente nunca ganha tudo. A gente perde ali e ganha ali. Perde ali e ganha ali. É a mesma coisa do plano. Perdemos algo e ganhamos algo. Por que que nós aceitamos esse plano? Porque nós estamos 16 anos sem um aumento salarial. Podemos resgatar um erro de muitos anos. A saúde era a única parte da administração pública que ainda não tinha o seu PCCS estabelecido. E muitos ganhavam abaixo do salário mínimo. Então, esse PCCS aprovado garante exatamente isso aí. É a garantia de direitos mínimos do pessoal que trabalha no dia a dia da saúde. O PCCS é uma grande conquista, são 3 décadas de luta. Muitos dos servidores que iniciaram essa caminhada, infelizmente hoje não estão aqui para viver essa alegria. Mas aqueles que hoje estão e que ingressam no serviço público daqui por diante, têm uma segurança, têm uma garantia. O secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Júnior, destacou a importância da aprovação do plano de cargos, carreiras e salários e lembrou que essa é uma dívida histórica do Estado com os servidores da área. Ele também garantiu que a Secretaria tem condições de arcar com os impactos financeiros do plano. A Secretaria de Estado de Saúde tem uma redução de custo da ordem de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós temos um espaço orçamentário para absorver todas essas demandas sem nenhum problema. O que a gente precisa o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise financeira que não é orçamentária e que a gente tem certeza absoluta que tem condições de absorver esse impacto de maneira prudente e respeitosa através dos próximos 48 meses. O que a gente tem é o resgate da dignidade da categoria dos profissionais de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Após a reunião com o secretário, os parlamentares conseguiram incluir na proposta os trabalhadores do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, o IASERJ. Não ter incluído o IASERJ eu acho que foi um esquecimento, nenhuma perversidade. Mas, de qualquer maneira, os servidores do IASERJ, que sofrem muito com os demais servidores, hoje, quando olharam a mensagem, o susto foi muito maior. Então, eu agora fico muito feliz por ver o plano aprovado. Também foi alterado o artigo sobre o reajuste das remunerações. No texto enviado pelo governo, os novos salários só entrariam em vigor após o fim do plano de recuperação. Na nova redação, está previsto o reajuste após a aprovação do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. As gratificações de desempenho de atividade já passam a ser pagas após a sanção da lei. Já que todo mundo aqui quer que isso aconteça, cada deputado estadual tem que chamar sua bancada federal e pedir apoio. Pedir apoio para articular essa reunião com os trabalhadores, articular com o próprio Rodrigo Maia, que é o nome-chave lá em Brasília, e fazer acontecer. Tudo atrelado a acontecer daqui a 4 anos e ainda na dependência desse conselho. Lembrando que o projeto agora vai à sanção do governador para que a gente possa avançar nessa questão da negociação com o Conselho de Recuperação Fiscal. Nós estamos sob um regime de recuperação fiscal que foi aprovado, inclusive, nessa casa. Então nós precisamos ter
tranquilidade nessa negociação. O que o secretário de Saúde tem colocado é que dentro do índice constitucional de gastos na saúde, ele teria condição de absorver isso no orçamento. Mas, no regime de recuperação fiscal, reza a proibição de aprovação de plano de cargos e salários. Mas também tinha uma lei anterior aprovada nessa casa que determinava que teria que ser enviado à casa o plano de cargos e salários. Então, dentro de toda essa construção, a gente pretende avançar. Eu espero que o Conselho de Recuperação Fiscal, o governo, através da Secretaria de Fazenda, Planejamento e a Secretaria de Saúde, possa mostrar que é possível, sem prejudicar o acordo de recuperação fiscal, que a gente implemente esse plano tão aguardado pela categoria da saúde. O plano de cargos e salários, ele é sonhado há 31 anos. Chegou a ser aprovado aqui em 2002, chegou a ser vetado, depois derrubaram o veto, depois, a partir de 2003, o governo que entrou suspendeu na Justiça. E agora essa belíssima vitória dos servidores da área da saúde que tanto fazem pela saúde do Estado do Rio de Janeiro. E quero aqui lembrar a importância do líder do governo, do governador Pezão, da base, da oposição, mas, acima de tudo, da Assembleia Legislativa, do Parlamento Estadual, que reconhece esse direito, dos servidores, que discutiu juntamente com os servidores, com o secretário Luiz Antônio, também teve um papel fundamental. Então, todos estamos de parabéns. Agora a gente precisa fazer a implementação, e a implementação precisa de mais um passo, que é negociar com o Conselho de Acompanhamento do Regime de Recuperação a implementação. Na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados discutiram a mensagem que destina recursos próprios do orçamento para o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Esse fundo foi criado em dezembro de 2017, mas ainda não tinha orçamento definido. Pelo menos 5% dos royalties e participações especiais do petróleo deverão ser destinados para o FISED, que está vinculado à Secretaria de Segurança do Estado. A previsão do governo é arrecadar 250 milhões de reais para apoiar ações de segurança associadas às ações sociais em comunidades. A matéria recebeu 21 emendas e retornou às comissões. A grave crise financeira, ela repercutiu de um modo muito particular e intenso na área da segurança pública. Os dados mostram o aumento exponencial dos indicadores estratégicos das ações criminosas que assolam qualquer canto desse Estado, em qualquer momento, a qualquer hora. Não é possível fazer segurança pública sem investimento. A segurança pública é uma área que demanda tecnologia, que demanda investimento. E é uma ação estruturante e uma ação cara no seu investimento. As delegacias estão caindo aos pedaços, não tem papel, não tem toner. Metade das viaturas da Polícia Militar estão baixadas, sem condição de funcionamento. Então, e nós demos o nosso parecer favorável a criação desse fundo e a alocação de recursos nesse fundo para que minimamente as forças policiais tenham condições de trabalho. Nesta quarta-feira, os deputados analisaram um projeto da deputada Zeidan que trata da convocação pelo governador de policiais e bombeiros da reserva. De acordo com a proposta, o governo poderá designar esses servidores para suprir necessidades das instituições no combate à violência. O policial ou bombeiro convocado deve aceitar o trabalho de forma voluntária e o prazo máximo será de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período. O local do trabalho terá que ser próximo ao da residência do servidor ou da última unidade em que ele trabalhou. A idade máxima para a convocação será de 52 anos para cabos e soldados, 56 para subtenentes e sargentos e 62 para os oficiais até o posto de capitão. O servidor não pode ter sido condenado por crime doloso e não pode estar no exercício de outra função pública. Será acrescida a gratificação de 1/3 sobre o salário que o policial ou bombeiro já recebe na reserva. O texto segue para a sanção do governador. Nós conseguimos, com essa lei, a possibilidade da Prefeitura Municipal fazer a seleção direta dos policiais que queiram trabalhar para a Prefeitura e o pagamento direto, que é diferente do PROEIS, em que o salário é pago pelo governo do Estado, pelo repasse.
Então vai ser estabelecido um convênio da Prefeitura Municipal com o governo do Estado para que haja essa parceria e os policiais possam ser contratados diretamente pelo governo municipal. O sensor de presença pode passar a ser item obrigatório nos veículos fabricados e comercializados no Rio de Janeiro. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira tem o objetivo de evitar casos de crianças presas dentro dos automóveis. O texto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados paliativos na saúde pública. São tratamentos oferecidos o mais cedo possível aos pacientes com doenças crônicas fatais, para garantir melhor qualidade de vida aos doentes. A matéria do deputado Carlos Mink recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Esse projeto é de respeito e carinho com as pessoas que já estão numa idade muito avançada e que estão com doenças que não têm cura, para que nesses últimos momentos, ou meses, ou poucos anos de vida, elas tenham uma equipe multidisciplinar que seja tratado com toda a dignidade, ricos ou pobres. É um conceito novo. Isso foi criado por um grupo de trabalho na Fiocruz, tem precedentes em outros países do mundo, ganhou esse nome paliativo da ideia que não é uma solução definitiva, é paliativo. Mas, na verdade, significa tratar com carinho, humanidade e dignidade até o fim da vida. Instituições públicas, autarquias e institutos que prestam serviços públicos ou de necessidade básica podem ser proibidos de exigir documentos impressos quando for possível acessar a versão digital em sites oficiais. A matéria da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em segunda discussão e pode se tornar lei. O transporte de barcas pode passar a oferecer uma tarifa social no valor de R$ 6,10 no trajeto Charitas-Praça 15. Atualmente, só é oferecida a linha seletiva por R$ 16,90. A proposta do deputado Flávio Serafini diz ainda que os trajetos atendidos por linhas sociais não podem ter capacidade menor do que os atendidos pelas seletivas. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O que a gente quer com isso? Aumentar o número de usuários de barcas naquela linha. É uma linha estratégica. Niterói teve recentemente uma obra de um túnel que ligou a região oceânica a Charitas. Com isso, a região que mais cresce na cidade, que tem quase 100 mil moradores, se aproximou da estação de barcas e agora fica à distância de um túnel. E é fundamental que um número maior de pessoas possa usar as barcas. O deputado Dr. Julianelli quer que o Estado ofereça transporte gratuito para o preso que receber alvará de soltura ou liberdade condicional. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Isso nos trouxe a pastoral carcerária, que tem esse problema, principalmente lá em Resende, que o presídio está a quase 5 quilômetros de distância da estrada, da Dutra. Então evita que esse liberto seja cooptado pelas facções criminosas e a partir do momento da sua saída já dever essas facções. Então nós entendemos aqui, e ainda bem que essa casa entendeu, que isso aí é um resgate, é o início da reinclusão que nós queremos. A rede pública de ensino pode ser obrigada a oferecer carteiras escolares para alunos canhotos. A matéria do deputado André Lazzaroni foi aprovada em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Comunidades do Estado ocupadas pelas polícias civil ou militar ou pelas Forças Armadas podem ter conselhos comunitários de desenvolvimento e cidadania. A ideia é desenvolver atividades em parceria com as diferentes esferas do governo, setor privado e sociedade civil, além da associação de moradores dos locais, para garantir a inclusão social e o desenvolvimento da comunidade. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O objetivo era dar voz mais ativa, mais representativa para uma comunidade. Se fosse em caso de maltratos com o pessoal da comunidade, fosse no caso de fazer um determinado trabalho, por exemplo, se a prefeitura fosse colocar o lixo da comunidade num lugar, mas ali não seria próprio. Então esse conselho, que é formado por 12 titulares e 12 que são para suplentes, esse conselho visa ter a voz séria
e bem representada da comunidade. Escolas públicas e particulares do estado podem ser obrigadas a oferecer orientação profissional aos estudantes. As atividades devem ser realizadas no início e no final do ano letivo para alunos do ensino médio. A proposta do deputado Benedito Alves recebeu 2 emendas. O governo pode passar a oferecer cursos de aprimoramento técnico para guardiões de piscinas que atuem no estado. As aulas práticas e teóricas devem ser aplicadas pelo Corpo de Bombeiros e realizadas a cada 3 anos. Os profissionais devem ter mais de 18 anos e estarem habilitados no curso profissional da categoria, chancelado pelos bombeiros. A proposta do deputado Felipe Soares foi aprovada e depende da sanção do governador para virar lei. Policiais civis do estado do Rio poderão voltar a acumular a função com o cargo de professor. É o que defendem os deputados Luiz Paulo e Marta Rocha. Os parlamentares pedem a anulação do decreto do governador Luiz Fernando Pezão, publicado em fevereiro deste ano, que determina a não aplicação de um artigo da Constituição do Estado que assegura este direito aos policiais. O projeto de decreto legislativo foi aprovado e vai ser promulgado na Alerj. Nós temos uma permissão da Constituição Federal que diz que toda vez que há uma atividade técnico-científica, há possibilidade de que esse servidor público possa também exercer a função de professor. Foi isso que nós conseguimos com a nossa proposta de emenda constitucional. Reconhecer que a atividade policial é uma atividade técnica, portanto, o policial civil pode, cumulativamente, exercer a função de professor. O governador não pode fazer um decreto para tornar inconstitucional essa decisão ou não pode vetar. O que o governador tem que fazer é cumprir a emenda constitucional. O governador não gostou, pediu um parecer da Procuradoria e baixou um decreto dizendo que não ia cumprir. O governador não pode cassar o mandato de 70 deputados, nem tampouco usurpar a competência do Poder Judiciário. Se ele acha a emenda constitucional inconstitucional, que faça uma representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Aprovado o projeto que obriga as lojas que vendem celular a informar com cartazes que, em caso de roubo, o conteúdo do aparelho pode ser bloqueado pela operadora através do e-mail, um registro único para cada celular. A proposta do deputado Zito retorna ao plenário para mais uma votação. Esse projeto vai obrigar que todas as lojas que vendam celulares tenham os cartazes dizendo o quanto o usuário tem a facilidade para se movimentar ou mesmo buscar recurso, apoio, onde quer que seja. Então, esses cartazes, fixação de cartazes é para esclarecimento. Os estaleiros do estado do Rio podem ser obrigados a utilizar a chamada água de reuso nos serviços de manutenção e reparo dos navios. Esta água pode ser captada da chuva ou do mar e passa por um tratamento especial. Os estaleiros terão 2 anos a partir da aprovação do texto para se adaptar à medida. O projeto do deputado André Lazzaroni foi aprovado em primeira discussão. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo precisa de água e nada mais justo do que os estaleiros, que já têm uma série de benefícios fiscais, eles se adaptem a essa nova realidade e ajudem a sociedade a economizar a água e que eles façam a sua parte. Eu acho que mais importante é que eles tenham a consciência da importância da lei e apliquem a lei e façam essa economia. A sociedade agradece. As instalações de gás canalizado e de botijões em prédios residenciais, comerciais e de órgãos públicos devem ser inspecionadas a cada 10 anos. O serviço deve ser feito pelas concessionárias nos casos de gás canalizado e pelas empresas distribuidoras em casos de botijões. O projeto dos deputados Flávio Bolsonaro, Luiz Martins, Carlos Osório e Paulo Ramos recebeu 28 emendas. Proposta do deputado Coronel Jairo regulamenta o Estatuto das Guardas Municipais do Estado, de acordo com a Lei Federal de agosto de 2014. Uma das principais mudanças da proposta é a possibilidade de uso de arma de fogo pelas guardas. O projeto recebeu 28 emendas e retornou às comissões.
Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Geraldo Pudim, que cria o Conselho Estadual do Futebol Masculino e Feminino. O órgão terá a função de estabelecer critérios e normas, além de fiscalizar a prática das atividades ligadas ao esporte. Foi aprovado o substitutivo da CCJ, que estabelece que o Conselho deverá ser composto por 51 membros, com representantes de órgãos públicos, sociedade civil e de instituições ligadas ao futebol. O mais importante de tudo desse Conselho é cuidar dos profissionais envolvidos com o futebol. Treinadores, jogadores, auxiliares, e toda a equipe que terá um conselho para poder discutir as políticas públicas voltadas para esse setor. Foi discutido o projeto dos deputados André Lazzaroni e Carlos Mink, que estabelece normas para a proteção de animais. O objetivo é defender os animais de abusos, maus tratos e outras condutas consideradas cruéis como experiências científicas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Vários especialistas ajudaram e agora está chegando numa fase decisiva. Vai ter já uma segunda votação, várias emendas foram aproveitadas. Eu acho que vai ser um instrumento relevante para evitar o maltrato. Uma sociedade que maltrata os animais seguramente maltrata os meninos de rua, maltrata os homossexuais. Em suma, amor, carinho e responsabilidade. O deputado Aramis Brito quer criar o programa Emprego Regional, que pretende assegurar pelo menos 30% das vagas de emprego para moradores de regiões que têm polos industriais e empreendimentos de grande porte. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. As grandes empresas, elas fazem o quê? Elas se estabelecem no local e elas levam para os municípios a sua turma já empregada. E o que isso proporciona? Vira, na verdade, duas cidades, duas regiões. A cidade de fora, que é a cidade do emprego industrial, e a cidade de dentro, miserável e pobre. Então, essa criação do emprego regional é para estabelecer 30% de empregados da localidade e de região próxima, de 30 quilômetros de distância. Para quê? Para que possa ser aquecida também a economia do local. Os parlamentares também votaram o projeto do deputado Jânio Mendes, que cria o Cadastro Estadual de Comércio e Registro Animal. A proposta estabelece regras para reprodução, doação e venda de caninos e felinos no estado, além de prever a regulamentação dos criadores e comerciantes de animais. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Ele cria um cadastro estadual, onde os animais são devidamente registrados e, a partir do registro, ganha uma certidão e, a partir dessa certidão, a gente passa a ter um controle direto desses animais, que, quando abandonados, passa-se a saber quem abandonou, porque ele passou a ter uma certidão, passou a ter um registro. Quando vier a se perder, ficará mais fácil encontrar o seu proprietário. E, mais do que isso, o projeto ele traz para a lei aquilo que é uma reivindicação das entidades protetoras de animais aqui da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Escolas públicas e privadas deverão oferecer lições de primeiros socorros para alunos e professores. De acordo com o projeto da deputada enfermeira Rejane, eles serão treinados para lidar com situações de emergência médica que exigem intervenções rápidas. O projeto recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Em 2016, em São Paulo, uma criança, ao comer um sanduíche, foi engasgada com o pão, com a salsicha, né, dentro do pão. E os profissionais não sabiam fazer manobra, que é uma manobra, né, de comprimir para poder expelir a salsicha. E a criança veio a falecer. Parece que antes disso também já tinha tido uma criança que se afogou na piscina da escola e também morreu. Então, assim, são procedimentos simples,
mas que na realidade salvam as vidas. O deputado Zaqueu Teixeira propõe uma alteração na lei que proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais e públicos. Ele acrescenta o artigo que prevê uma abordagem sem constrangimento ou discriminação aos usuários de bonés, capuzes ou gorros. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma discussão. Pelo boné você identifica grupos, então nós conseguimos aprovar aqui na primeira discussão de que a abordagem feita a quem está usando boné não gere constrangimento. Então isso de alguma forma preserva a identidade cultural da juventude que rotineiramente usa os bonés. O projeto da deputada Lucinha quer obrigar operadores de trens e metrô do estado a disponibilizarem uma plataforma auxiliar que ajude cadeirantes a embarcarem nos vagões. A plataforma poderá ser móvel para facilitar a passagem entre o vão da plataforma e o trem. O projeto foi aprovado. Idosos, gestantes, os deficientes físicos sofrem muito. Eles estão na plataforma. Quando o trem chega, vê a distância entre a plataforma e o trem é desesperador. Tem que pedir auxílio às pessoas. Então, temos que definir isso através dessa lei. A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado, a CODIN, poderá criar subsidiárias para efetuar parcerias com municípios e outros setores públicos. A proposta do deputado André Siciliano recebeu 10 emendas e precisa retornar às comissões para mais uma análise. Policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários poderão ser submetidos a exame clínico toxicológico anualmente. No caso de resultado positivo, o servidor será encaminhado para tratamento e até sua recuperação não poderá exercer funções. O projeto do deputado Zito recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Se nós enxugarmos esse projeto, analisarmos ele um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais na discussão, nós encontraremos um projeto bem direcionado para que os bons policiais, os bons membros de segurança pública sejam respeitados e os usuários de drogas e tudo mais que fazem parte dessa cúpula, que eles vá se tratarem, porque é uma doença. E certamente servirão cada vez melhor aí as famílias do estado do Rio de Janeiro. Contribuintes inscritos na dívida ativa por inadimplência poderão abater até 25% dos débitos com a entrega de imóveis, bem imóveis e serviços de interesse das forças de segurança. O valor arrecadado será repassado ao Fundo do Rio Previdência e poderá ser utilizado para pagar salários de nativos e pensionistas da área da segurança. A proposta foi aprovada. Devedores que estão na dívida ativa há muito tempo e não pagam, terão a oportunidade de pagar com ativos que sejam de utilidade para a área de segurança, obviamente desde que aprovado pela Secretaria de Estado de Segurança. Com isso, o Estado recebe de um devedor que tinha dificuldade de receber e favorece as políticas na área de segurança pública. Já o deputado Tutuca quer garantir que ciclistas tenham direito a veículo de apoio nas rodovias estaduais. Será permitido o uso do apoio somente nos trechos que tiverem rodovias e o carro deverá ter permissão para circular nessa faixa. O texto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Já o deputado Milton Rangel quer permitir a entrada de animais em shoppings, supermercados e estabelecimentos comerciais. Os de pequeno porte deverão ser conduzidos pelos donos em coleiras ou bolsas. Os de médio e grande porte deverão circular com coleiras e focinheiras. O texto recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Outro projeto do deputado Milton Rangel quer o plantio de árvores nos canteiros centrais e laterais das rodovias do estado. O objetivo é a preservação ambiental no entorno das estradas, a redução do índice de acidentes e também evitar a erosão do local. O texto foi aprovado em primeira discussão. Quando você chega na Rio Teresópolis, você tem uma pista extremamente larga, com canteiros só de grama. E você com uma necessidade de arborização total para você refrescar mais a rodovia, você dar mais ventilação à rodovia e você oxigenar o meio ambiente, ajudar o meio ambiente. Então não temos nenhuma árvore, é um deserto ali. Quando fizeram a rodovia, desplantaram tudo, tiraram todas as árvores originais, tanto das laterais quanto do canteiro central,
E o nosso objetivo é esse, é ver o replantio, é ver novas árvores plantadas ali.